aí que está gravando, deixa eu compartilhar a tela. E é o que eu estava conversando ainda há pouco, para começar. Essa aula de hoje, nós vamos falar sobre gestão da inovação. Embora pareça um conteúdo textual, né, muito mais conceitual, ele tem um forte apelo, e a gente vai ver, eu vou chamar a atenção de vocês nessas entrelinhas, que é onde entram aquelas ferramentas que a gente já aprendeu. Então, para que a gente faça essa gestão, é necessário... Primeiro, vocês estão me ouvindo bem? O áudio está alto, está bom o suficiente? Está legal? Tá ok. Beleza. Então, olha, quando a gente fala em gestão da inovação, tem algo interessante que a gente precisa voltar atrás um pouquinho no tempo, em que, por muito tempo, as empresas ficaram pautadas pela gestão da qualidade. Os mais velhinhos vão lembrar da coisa dos ISO, né, da certificação, ISO 9000, ISO 12000, ISO... Aí tem um monte de números de tipos de ISO em função das atividades. Isso foi uma espécie de febre, em parte, e, por outro, foi uma imposição do mercado para que uma empresa pudesse fazer negócios com determinadas outras empresas e até mesmo os outros países, ou até mesmo para que ela pudesse ser embarcada, para que ela pudesse ter um determinado tipo de frete, alguma coisa assim, por ser uma carga com uma certa especificação, era necessário que essa empresa tivesse essa certificação ISO. Então, por muito tempo, a gente só ouvia falar dentro das empresas a questão da gestão da qualidade. E isso foi impactado, por um lado, é quase que igual ao mercado de consumo, né? Ficou na moda ter uma camiseta de tal tipo, de calça de tal tipo, tênis de tal tipo, ouvir determinado tipo de música, e assim vai. Dentro do ambiente corporativo, a gente começou a ver que, por conta dessa necessidade de certificar-se, né, de ter uma certificação na empresa, para que ela possa se posicionar no mercado de uma maneira distinta, a gente vai pensar que vai precisar, a gente vai perceber, quem trabalhou algum tempo em empresa que se certificou, que entrou num processo de certificação, percebeu que passou a ter que mudar, foi praticamente imposta uma nova rotina. Novos processos foram introduzidos na empresa, por causa da tal da certificação. E essa questão da certificação aparecia por um único e principal razão: me colocar para que a empresa se coloque no mercado com determinada característica, né, com uma determinada vantagem. Por quê? Por algum tempo, ser uma empresa certificada é uma empresa que acrescenta uma espécie de diferencial competitivo nela. E aí o tempo vai passando, nós não vamos nos dedicar muito à questão da certificação, mas eu estou fazendo isso para ilustrar, para ambientar a questão para vocês, é que nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, tanto é que a gente começa a ver, junto com esse movimento do empreendedorismo e da inovação, por que surge esse movimento? Porque as empresas começaram a perceber que esse cliente dela passou a ser mais exigente. Não bastava para esse cliente que a empresa fosse certificada. Não bastava para o cliente que a empresa entregasse bem embrulhadinho o produto que comprou. Isso não era mais elemento, ou nem que tivesse um preço menor, né? Não era um elemento que daria um grande diferencial no mercado para essa empresa, para os seus produtos, para os seus serviços. Portanto, a questão da inovação começou a ser chamado a atenção, a ser posta na mesa da oferta e da procura, da demanda, né, do modo geral, no mercado, a empresa ter um produto ou um serviço inovador. Mas por que isso? Por conta também da concorrência. Não basta ser certificado. Poxa,
Uma empresa que faz, por exemplo, um pendrive, né? Pegando um exemplo, o meu pendrive aqui, velhinho de guerra, que está aqui, uma empresa que faz pendrive, não basta que ela faça um pendrive igual ao que todo mundo faz. Ela precisa apresentar no mercado um pendrive que tenha alguma coisa diferente, que acrescente uma vantagem competitiva, ou seja, o pendrive tem uma qualidade distinta dos pendrives diferentes. Como é o mercado, vocês devem estar vendo, o mercado dos earphone, né? Dos AirPods, esses fonezinhos, a cada dia que passa, estão sendo mais diferenciais, estão tendo diferenciais grandes de um para outro, tais como eliminação de ruídos, som estéreo, som 4D, sei lá, só falta tremer no ouvido e fazer o corpo todo balançar, enfim, introduzir alguns elementos que antes um simples fone de ouvido não trazia nenhuma novidade. Você ouvia bem, acabou, pronto. Então, o que acontece? Como eu abri a caixinha aqui, ele interferiu no Bluetooth. Então, ele já queria se conectar aqui com o computador. Então, olha só que interessante. Antes, eu precisava configurar, parear, não sei o quê. A partir do momento que eu fiz o equipamento ser reconhecido, qualquer hora que eu levante a tampa ali, ele já está se conectando, eu já posso botar no ouvido e a gente passa a trabalhar com ele, usar, ouvir música, ou então falar, e tal, integrado com o celular e tudo mais. Então, essa questão do diferencial de inovação, né, é isso que vai fazer com que uma empresa se posicione melhor no mercado. Então, o objetivo dela é se tornar extremamente competitiva porque ela apresenta inovação no seu produto ou serviço. Então, esse consumidor tem até um nome novo aí, não sei se vocês já ouviram falar do Omnichannel, um consumidor Omnichannel, ou seja, Omnichannel, quando channel de canal em inglês, Omnichannel significa um consumidor multicanal. O que é isso, Fernando? O que é negócio de multicanal? Ele vê a sua empresa, ele vê a inovação, ele tem informação de várias fontes e de vários canais, não só na internet, por meio de e-mail, vídeo no YouTube, os tal dos podcasts, apresentação de slides, filmetes, coisas que vêm a partir de um blog ou de um site corporativo. Enfim, esse consumidor hoje, ele não é atingido apenas por um único canal. Antigamente, a gente podia assim, que eu ouvia sobre uma empresa, uma novidade, ou na TV, ou no rádio, ou no jornal impresso. Mas esses três canais não conversavam entre si. O que eu via na TV, quantas vezes a gente viu isso? O que era apresentado na TV não era a mesma coisa que apresentava no rádio, e muito menos o que estava apresentando num jornal, né? Numa folha impressa, numa Folha de São Paulo, no Estadão, enfim. São canais diferentes, com aspectos diferentes. Então, essa inovação introduz e traz também para as empresas fatores que impactam a maneira, que vão transformar, além do processo interno da empresa, mas vão transformar também a comunicação que essa empresa faz com o seu mercado, com o seu público-alvo, com o seu conjunto de clientes. Como eu disse que a inovação, ela introduziu, mudou, conceituou novos processos, novas maneiras de fazer. Então, olha, o que acontece aqui no nosso slide, só as aulas que vão estar aí, é que a gestão da inovação tem a ver com estruturação de um processo de inovação. Então, olha, tudo tem princípio, meio e fim, ou seja, como a matéria-prima, como o nosso cliente sabe da nossa empresa, como que essa matéria-prima chega na empresa, como é que ela é processada, como é que acontece, qual é o circuito que o nosso cliente possível, né, o nosso público-alvo, terá que percorrer para ele chegar no final, chegar na gestão do lado dos resultados, nas saídas, havendo como vendeu, como entregou, qual foi o atendimento. Então, a gestão da inovação envolve isso tudo. A gente não vai falar, é diferente, por exemplo, da gestão da certificação, que ela tangenciava também nos processos de venda, mas a certificação era muito mais no controle da qualidade do processo de produção, do processo produtivo,
ou da operação, a palavra melhor é essa, da operação daquela empresa. Claro que na certificação também tinha treinamento de equipe de vendas, treinamento de pessoal de atendimento, treinamento de pessoal que qual é a agência que faz o tipo de prestação de serviço de marketing. Enfim, na certificação também tem um pouco disso. Porém, na inovação vai um pouco mais, é um nível mais exigente. Então, a gestão da inovação tem a ver que fazer com que haja uma intervenção no mercado de tal maneira que isso também crie problemas para a concorrência. O fato de você ser inovador faz com que a concorrência tenha que sair do lugar comum e também inovar. Senão ela perde mercado. E olhando para nós, aí no nosso ponto de vista, se eu não for inovador, a minha empresa tende a morrer. Porque toda hora está saindo novidade. Esse fonezinho que eu mostrei para vocês, que é da QCY, é uma empresa chinesa, para variar, e que tem uma forma de venda, de interação com o mercado bem diferente. Você compra pensando que é uma empresa brasileira, que está comprando aqui, eles têm linguagem para investir em marketing dentro do país. E o que ela faz? Ele se equivale a um Apple, um padrão top de linha aí, com a vantagem de ele conectar com qualquer um. O Apple conecta basicamente com os equipamentos Apple, esse aqui vai em qualquer lugar. Bom, e tem padrão de qualidade também. Então, não estou fazendo publicidade, mas é apenas uma comparação. A gente tem outros aí, o Xiaomi lançou também, eu já experimentei esses fonezinhos também, e esse é o último que eu comprei aí, que tudo, por enquanto, está baratinho, com R$ 80, 70, 90, você compra. Claro que eu não vou comprar toda hora um fone diferente, porque saiu novo. Mas esse aí eu comprei, o último, que eu acho que eu vou passar uns 5 anos com isso aí. Claro, acho que não, porque de repente sai uma outra inovação de fone em que eu experimentei um até que a gente botava aqui por fora, não gostei muito, é meio baixo, não tem uma qualidade de áudio, que diz que é audição óssea, né? Mas na verdade não é óssea. Então, são as inovações que o mercado vai testando. Então, a gestão da inovação tem a ver com inovação de processos e inovação de produtos, né? De como é que a gente vai aplicar essa gestão nos processos e nas rotinas dos negócios. Tá? Primeiro, a gente precisa entender a diferença entre esses dois fatos. Né? Qual é a diferença entre a gestão de processos e as rotinas de negócios? Né? Essas rotinas têm a ver com como que o processo, como é que o mercado, como é que a produção, como é que o fato de o princípio, meio e fim que eu falei ainda há pouco, como é que anda essa estratégia. Vamos chamar de estratégia produtiva, para combinar? O que eu quero dizer aqui é a operação como um todo. Estou dizendo produtiva porque, mesmo que seja uma prestação de serviço, tem uma entrada, um input, é um contato inicial, é um convite, é uma atração para o cliente, é uma proposta de solução de problema ou de solução razoável no mercado, e como é que esse cliente chega, como é que eu trato ele, como é que eu apresento, como é que eu me relaciono para levá-lo à experiência de compra e que de fato ele compre, se eu levo isso de uma forma diferente, de que maneira. Então a inovação tem que acontecer não somente no tipo do produto, na forma do produto, na apresentação do produto. A inovação tem que acontecer nos processos, né? Quando a gente fala em inovação de processo, a gente está falando disso que eu falei, de como é que eu vou fazer esse passo a passo, esse caminho dentro da empresa. E aí você fica, mas Fernando, como é que eu vou fazer isso? Lembra da ferramenta SWOT? Lembra que a gente pegava a SWOT para ver ambiente, oportunidade, né? Ambiente interno, ambiente externo, como é que é o mercado? Quando a gente faz essa investigação, a gente está buscando elementos para inovar, para ver o que é que o mercado não tem, um ponto, e outro ponto, o que eu preciso fazer para ser inovador. Aonde eu estou pecando, né? Onde está falhando, onde está faltando no meu trabalho alguma coisa que possa compensar naquilo que eu me proponho a fazer. Então, olha, para a gente ter um foco nessa inovação para as companhias e o mercado, primeiro, a gente tem que pensar que o produto, né, tem um ciclo de vida lento, com taxa de inovação de processo ainda torna muito maior. Quando eu foco na inovação,
eu vejo que eu tenho um produto com um ciclo de vida tecnológico lento. O que eu quero dizer com isso? Que, tecnologicamente, a inovação, propriamente dito, como esse foninho que eu falei, a inovação precisa envolver muita pesquisa para descobrir o que eu posso fazer de diferente primeiro. Olha o SWOT lá. O que é que o mercado ainda carece? Ou qual é o melhor do mercado, o que ele oferece e o que eu posso fazer para me destacar, para me diferenciar, para eu apresentar alguma coisa. Portanto, quando eu transformo tecnologicamente esse produto, eu tenho que fazer com que os processos sejam mais rápidos ou que envolvam mais elementos. O que eu quero dizer com isso? É o processo de venda, oferta, colocação, materiais, relação com fornecedores. Tudo tenho que acelerar, eu vou ter uma gama muito maior. Por que, fundamentalmente falando? Porque eu tenho um processo anterior que ainda está existindo. Eu ainda faço o produto anterior. Eu ainda produzo na minha indústria a mesma coisa que eu produzia antes. Eu não vou encerrar e começar daqui a um mês um novo produto. Não, eu tenho um período de transição. Um período em que eu passo organizando tudo que eu estou fazendo para daí migrar para o novo produto. Tá? Eu tenho um cardápio, vamos chamar assim, de produtos. Então, a padronização de um produto gera uma maior inovação de processo. Então, quando eu faço um esquema, um formato, um desenho, um estilo, uma maneira de produzir, eu preciso também padronizar. Tem uma frase que eu ouvi outro dia, fazendo um paralelo aí para te dizer uma coisa super interessante que eu acho que vocês vão perceber e vão concordar comigo. Eu vi umas aulas aí de gastronomia e o chefe lá estava dizendo o seguinte: olha, o difícil não é fazer uma comida boa. O difícil é fazer essa comida boa igual sempre. Você pode muito bem ter uma receita que você sabe fazer bem e que todo mundo gosta daquilo ali. Mas quanto mais vezes você repetiu aquela receita, foi o que permitiu você fazê-la igual. E quando você ensina para alguém, esse alguém não consegue fazer igual. Por quê? Porque ele não está usando os ingredientes e o processo como um todo. Igualmente, tem diferença. Portanto, ele não está seguindo o padrão de processos. O padrão do processo de produzir aquilo ali. E quando você é inovador, você busca, então, acrescentar brincando aí nesse exemplo da gastronomia, um tempero diferente na comida que você sempre fez. E aí você tem que testar, você tem que investigar se fica bom. Aí, de repente, se eu puser um pouco mais desse ingrediente ou um pouco menos, eu vou chegando lá, mas tudo registrado, porque depois você vai ter que repetir aquele prato. Como num restaurante que você entra e a comida é a mesma. Qualquer dia que você peça aquele prato, ele vem igualzinho. Um restaurante bom, é claro. Nessa turma aí que a gente come aí do self-service, isso aí varia, todo dia tem diferença, porque não tem padrão. Inovações em processos são estimuladas por ideias voltadas para otimização operacional e para diminuição de custos. Claro, né? Bem sintomático isso desse terceiro item, porque o processo tem novas ideias, mas elas, quando eu penso na padronização do processo, eu penso numa otimização, ou seja, eu tenho que fazer isso melhor e mais rápido. E, mais importante, gastando menos. Porque senão essa inovação começa a ser questionável. A não ser que seja o tal do ovo de Colombo, ninguém nunca fez isso, como foi o primeiro iPhone lá, ninguém tinha. Claro, a Apple investiu bilhões naquela época para lançar um produto completamente inovador. Mas de lá para cá, ela continua pesquisando para otimizar, para fazer o quê? Reduzir custo operacional, diminuir custo final do produto, fazer com que o processo seja mais ágil, a ponto de poder lançar um produto novo a cada 6 meses. Antes, levou quanto tempo para lançar um novo? Quase 2 anos. Percebe que à medida que você vai avançando na inovação, você também precisa reduzir tempo. Tempo de apresentação no mercado. Por quê? Porque você vai ser copiado. Alguém vai fazer igual o que você fez e vai tentar superar você. Por isso você tem que inovar. Então, esses são produtos que são impulsionados por tecnologia, pela tecnologia e por tendências do mercado. Esse último item aí, importantíssimo a gente pensar que
A gente está falando em alguma estratégia, em algum modelo, em alguma forma de fazer altamente engajada na inovação tecnológica. Ah, mas quer dizer que eu não posso ter inovação em nenhum outro tipo de produto? Pensa bem, até no exemplo da cozinha, da comida que eu estou falando. De repente, você precisa de um fogão diferente, de uma panela de um formato diferente, uma forma para fazer a torta de um modelo diferente. Você vai ter que inovar, você precisa criar novos materiais. Então, você precisa de uma tecnologia de um fogão de indução, que é elétrico, não é mais a gás. Você vai ter uma tecnologia que vai fazer com que você mantenha a temperatura constante e tal, não sei o quê. Então, ingredientes das necessidades que vão precisar ou vão ser necessárias dentro daquele plano de inovação que você estabeleceu. Confere. Pessoal, alguma ponderação sobre isso? Aí alguém gostaria de falar alguma coisa? Beleza, então vamos lá. O próximo é, na área de serviços, a diferenciação, a produção, a distribuição e o consumo de serviços tem diretrizes que, primeiro, bom, o que a gente está falando? A área de serviços, porque até no slide anterior nós falamos de produtos. Agora é serviço, é intangível. Produto tem forma, caixinha, como eu falei do iPod aqui, dos fones, tem um modelo, a caixa tem uma cor, tem um desenho, tem um design. Produto é a prestação de serviço, não, é algo entregável, né, no sentido físico. Vai precisar de frete, eu vou ter que entregar lá no frete. Enquanto serviço, na maioria das vezes, eu não preciso de frete, é digital. Não é verdade? Então, eu não tenho essa diferenciação. Então, essa distribuição segue uma outra linha de raciocínio. Então, eles incluem as características de otimizadas do serviço oferecido ao público, então, uma inovação de produto. Mas o que é isso de inovação de produto? Você não falou que era serviço? Tá, segue aquele mesmo ritual em que eu tenho que pesquisar, eu tenho que ver que insumos eu preciso ter, tudo naquela ferramentinha SWOT que vocês pensaram que não servia para nada, que aquilo lá era uma coisa só para trabalhar na escola, mas você vai usá-la bastante. Você vai encontrar muitos modelos de ferramenta SWOT, mas ela é literalmente uma mão na roda, né? Que você para refletir sobre as necessidades daquele passo que você quer dar. Então, as diretrizes que elas abarquem equipamentos, objetivos, habilidade para o desempenho melhorado do serviço, inovação do processo. O que significa nas entrelinhas disso daí? Treinamento, treinamento de pessoas, revisão de processos, implica em mudança de hábitos, mudança de rotinas. Então, o processo vai introduzir, às vezes, uma documentação nova que precisa ser gerada, documentação, uma simples planilha de controle, ou, claro, que a gente está falando de algo tecnologicamente já bem avançado, plataforma de gestão. Então, os serviços e os métodos, eles ampliam o desempenho. Então, a inovação de processo é tal qual produto. Vai requerer, no final das contas, o mesmo rito, né? A gente vai fazer o mesmo ritual de antes de lançamento, de produção. Então, quando a gente fala em gestão de produtos e gestão de processos, a gente está falando, na inovação, a gente está falando de gerar atributos muito importantes que a gente vai ver agora, que é maior vantagem competitiva. Eu preciso, quando eu inovo na inovação de processos, né, nessa gestão, eu estou introduzindo uma nova, uma maior. Por quê? Eu estou sendo inovador. Lembra do fone aí que eu dei o exemplo? O fone é fone. Se você falar assim, é fone de ouvido, igual todo mundo, fone de ouvido, qualquer um serve, bota aí, vai tocar música igualzinho. Porém, ele tem alguns atributos. Bluetooth 5.0 conecta fácil, eu posso andar aqui dentro de casa e continuar ouvindo, não sofre muita interferência, a qualidade do áudio, então, sensacional. Portanto, esse produto inova. Ele tem uma vantagem competitiva.
Tem, não é porque o preço é menor ou porque o preço é maior, e sim que ele traz os atributos que a concorrência ainda não conseguiu superar, ou nem pensava. Otimização dos processos, a gente comentou sobre o fato de que essa otimização vem a reboque da qualidade, da forma, de como é produzido, como que é feito, onde a gente quer chegar, aonde a gente quer fazer com que todo o composto, né, o mix lá de trabalhos acontece. Então, a gestão ela requer aqueles processos de melhoria contínua em todas as frentes, as operações, os setores, uma reorganização profunda no modo como a empresa se organiza, como é que ela é organizada, como é que ela produz, como ela elabora, como é que ela faz as suas estratégias de marketing. Então, quando a gente fala em otimização de processo, a gente tem que olhar globalmente todos os itens que estão nesse circuito. Tem a ver aí com a prestação de serviço ou com a produção propriamente dito. Quando a gente está falando de processo, a gente está falando até na forma como essa empresa interage com os seus clientes. A gente está falando também como é que ela vende, como é que ela como é que é o processo interno e externo, ou seja, como é que eles estão circundando, se isso aí é mais fluido, né? Se é algo que corre fácil, não tem grandes atravancos, a coisa não tem obstáculo, flui, o processo flui. Aqui eu produzo uma coisa, já ponho na planilha, do lado de lá já está o outro colega já está recebendo o material, já tá, aquela informação, já está processando ela para a etapa seguinte. Então, esse processo essa otimização tem a ver exatamente com isso. Quando a gente fala em elevação de lucros, aí que é o próximo item, a gente está falando de o fato de ser mais ágil faz com que eu produza e atenda ao mercado com uma certa rapidez que antes não tinha. E quando eu introduzo esse conceito da otimização de processo que eu falei antes, a gente está falando em interferir, no final das contas, em lucratividade. Ah, mas você está falando, Fernando, então que ela vai ganhar mais? Ela vai ganhar mais na quantidade, em primeiro lugar, porque ela consegue entregar mais. Mais e melhor e mais rápido, com maior volume. Então, essa tendência desse índice de vendas, vamos dizer assim, desse custo dos resultados, melhor dizendo, não é nem custo, dos resultados, faz com que a gente tenha uma relação com os clientes em outro patamar. Por quê? Porque você tem um processo de venda, de atendimento diferenciado, inovador. Quando você investe nessa inovação, sabe qual é o efeito colateral disso? Fidelização de clientes. Quando a gente é inovador, você tem, a não ser que sua inovação seja ruim, mas se ela for, normalmente ela é boa porque a gente vai pensando, vai todo um processo que é estudado, não é simplesmente vamos mudar a cor do negócio que vai ficar melhor. Não, você está introduzindo elementos inovadores naquele teu produto ou no teu serviço, portanto você está se diferenciando no mercado. Então essa fidelização acontece porque você apresentou a novidade. O que aconteceu com a Apple? O que aconteceu com a Samsung aí, com os S, começou no 10, já está em 22, vai sair, já estão falando do 23, e você sabe que tem um monte de gente que compra, prefere aquela marca. Por quê? Padrão de qualidade, processo, é inovador, tem câmera não sei o que, toca mas não sei o que mais, faz uma tela melhor, aquelas coisas todas que a gente já conhece de celular. Portanto, isso faz com que expanda esses negócios. Você vai vender, vai atingir públicos que antes você não estava atingindo, porque você não era conhecido, não tinha a fama da inovação. Então, o mercado vai fazendo com que você se ajuste de tal maneira que você, ao ser inovador, esse mercado responde positivamente. Vê aí aquela ferramenta Canvas, quando a gente está falando de o segmento de clientes e quais os canais, e depois do outro lado, quais são os recursos, quais são as atividades. Quando a gente fala em atividade-chave lá no Canvas, a gente está falando de processo. Intrinsecamente, a gente está falando de
como eu vou seguir, como eu vou produzir, como que eu vou atender meus clientes. Tá? O próximo item aí, alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Tudo bem? Tá tranquilo. Beleza, vamos lá. O efeito colateral aí depois da expansão de negócios é fortalecimento da marca. Facinho da gente identificar e achar que isso é uma característica natural. Por quê? Você é inovador, você tem um atendimento sensacional, você tem melhoria contínua, você tem uma interface com o mercado. Claro que a gente está falando aqui, olha, na inovação, falei de cliente, mas entram também os fornecedores, concorda? Os stakeholders, que falam, os que são envolvidos no processo. Então, todos eles fazem parte dessa cadeia da inovação. Até a relação com esses fornecedores também precisa ser inovadora. Eu não falei isso antes, estou me lembrando disso agora. Por quê? A partir do momento que você fortalece essa marca, ele vai encontrar você com mais rapidez, com mais fluidez, identificando que ele é atendido logo, que não tem grandes delongas lá para acontecer a coisa. Você precisa que essa questão interna da empresa, e é importante, esse último tópico aí é o mais importante de todos para que a inovação dê certo. Além de processos, modelo e desenho e características diferentes que o teu produto ou serviço venham a ter, se você não tiver uma mudança, se você não tiver uma cultura, não vamos falar de mudança já exatamente, mas se você não tiver uma cultura organizacional que isso concorresse ou que pensasse ou que se trabalhasse igual, não daria certo. Então, o que acontece? Quando a gente fala em cultura organizacional, quando a gente fala isso, a gente está falando em como que todo mundo se comporta dentro da empresa. Como que todo mundo dentro da empresa respira essa inovação. Como que todo mundo dentro da empresa concorre para que os processos sejam mais fluidos. E aí você vai falar, tá aí, olha só, aí está o papel do administrador de marketing, não, do gestor. Né? Vai caber a você, que está dentro da empresa, com esse papel do controller, né? Que vai monitorar tudo, vai entender a empresa como um todo. Quando a gente fala nessa cultura organizacional, nós estamos falando também em ações de marketing, do endomarketing, do envolvimento com as pessoas. E essa gestão é a gestão do administrador. Porque, como eu disse algumas vezes, você não precisa saber fazer a campanha, mas você precisa saber que precisa de uma campanha. Você precisa saber que você precisa fomentar um treinamento. Você precisa interferir ou ser agente da transformação interna da empresa. Cabe ao administrador. Você, como gestor, fará esse papel. É o cara que chega lá, vamos lá, galera, vamos conseguir, falta pouco, a gente está quase batendo na meta e tal. Bom, enfim, fazer todo o calor, todo o envolvimento, todo o comprometimento, que vamos chamar assim, toda a máquina, né, todos os integrantes dessa máquina organizacional funcionem e tal. Então, como é que seria isso aí para a gente fazer essa coisa acontecer? Agora vem o pulo do gato aí, a receita de bolo de como que a gente introduz, qual é esse passo a passo que a gente precisa dar ou fazer ou implementar dentro da empresa para essa gestão da inovação de processos. Porque a partir do momento que eu penso que preciso mudar, que eu preciso inovar, que eu encontro um ponto de inovação, que eu encontro uma ideia que nós vamos reformular um produto, por exemplo. E como é que eu vou fazer com que isso aconteça e lá na outra ponta, no final, na saída da empresa, na expedição, tem o produto inovador pronto, dentro da caixinha para entregar para o cliente. Como é que eu devo gerir isso? Aí é o papel do administrador mesmo. Vamos lá. O papel do administrador tem a ver, deixa eu clicar aqui certinho. O papel do administrador tem a ver com, primeiro, diagnosticar. Olha a ferramenta SWOT aí. Diagnostique os pontos frágeis da empresa e as suas necessidades de aprimoramento. Nada funciona bem ou funcionará bem
se tiver gargalo, se tiver alguma coisa que não está no ponto, não está boa. Então, temos que fazer um diagnóstico. Começa com a ferramenta SWOT aí. E tem outras também, mas é a mais facinha, mais tranquila de investigar, que você praticamente sozinho consegue fazer, é uma ferramenta, essa ferramenta SWOT, você avaliar quais são as fragilidades, quais são as fraquezas que a empresa tem. Fraquezas e ameaças. E aí você vai identificar aonde ela pode melhorar. Onde que tem que mudar no processo. Porque aqui já sei que eu tenho que inovar. Já tenho até uma proposta de produto possível para a gente produzir. O pessoal lá da engenharia, da produção, de tudo mais, já está tudo certo. Agora, como é que eu vou fazer com que a empresa concorra para isso? Porque até o pessoal da engenharia vai ser demandado em função de quem? Compra de insumos, fornecedores, entregas, prazos, para que aquele produto seja de fato uma inovação e saia na hora. Beleza? Então, o primeiro ponto é esse aí: diagnosticar os pontos frágeis. Depois, fazer um plano de metas e estratégias de longo prazo. Pensar que a inovação ela exige meta, exige aspectos tais quais, por exemplo, quando eu falo aqui em metas, eu não estou falando apenas em preciso faturar, nossa visão é faturar $1 bilhão no final do ano. Não. A nossa meta aqui é de inovação. Eu preciso que, dentro de 6 meses, no primeiro mês eu tenha uma pesquisa sobre as necessidades do mercado, daquele produto que eu produzo hoje, e vejo que no mercado tem um conjunto de elementos, de integrantes, de concorrentes, que tem alguma coisa parecida e alguns até alguma coisa melhor do que o que eu estou pensando. Então, eu já fiz um plano e já estou vendo esse mercado, e aí eu vou pensar no pessoal da criação, o que a gente pode fazer de diferente em função desse contexto, desse cenário que a gente tem no exterior. E as estratégias de longo prazo, olha, e também tem um detalhe, vocês devem saber disso, né? Quando a gente fala em longo prazo, não é mais 10 anos, né? Longo prazo são 2 ou 3 anos, não é mais do que isso. O mercado muda muito e não existe mais uma empresa que faz um plano decenal, né? O próprio como é que a empresa vai estar daqui a 10 anos. A gente não sabe nem se a empresa vai continuar fazendo a mesma coisa daqui a 10 anos. Porque às vezes essa inovação vai levando ela para uma produção diferente, vai dizer assim, eu comecei fazendo uma fábrica de picolé e hoje eu vendo só a caixinha de embalagem para a fábrica de sorvete. Mudou. Porque ele identificou um nicho no mercado que daria muito mais resultado, ele já tem a expertise, já tem as necessidades, tem o equipamento, e aí, entendeu? E esse exemplo que eu dei da embalagem é um exemplo que eu vi isso outro dia. Eu acho que numa pequena empresa, grande negócio desse aí da vida, eu não me lembro exatamente onde foi, mas alguma coisa assim. Que era um cara que vendia sorvete, milkshake, alguma coisa assim. Tipo aqueles milkshakes que tem no McDonald's, aquele sorvete lá de mentirinha que junta aquele pó lá, aquilo reage com ar e aí dá a impressão que é gelado. Ele vendia isso e ele começou a fazer copos. O diferencial dele é que os copos dele de colocar o sorvete ou o milkshake eram todos desenhados, uma coisa criativa diferente. E isso chamou tanta atenção que foram procurar com ele quem é que fazia isso. Como é que ele produzia, de onde que ele... Não, sou eu mesmo que faço. Você não faz para mim um meu padrão aqui com outro modelo? Faço. Conclusão, ele deixou de fazer o sorvete, fazer lá o milkshake e só vende copo agora. Ele desenha, ele cria embalagens para essa indústria do lanche aí, do sorvete, para outras empresas. Então ele começou com uma coisa e já está em outra. Isso vai ser uma consequência, muitas vezes, desse plano. Então, e esse tópico 3 aí, do criar um programa formal de incentivo à inovação. Muitas empresas, indústrias no Japão, dão prêmio para o funcionário que apresentar uma inovação que, de fato, seja inovadora e que, de fato, traga algum uma contribuição, melhor dizendo, uma contribuição para a empresa, como redução de custo, facilidade do processo, inovação mesmo que trata de ser alguma coisa revolucionária, que realmente mexa e que faça parte do mercado.
o funcionário ganha um prêmio. Então, é uma coisa... Por quê? Por que faz isso? Muito fácil, concorda? Alguém sabe dizer por que é relativamente fácil para essas empresas, principalmente empresas que são grandes, que têm muitos empregados e tal, por que deve ser fácil quando a gente faz esse programa formal de incentivo à inovação, em que a gente, de certa forma, a empresa, em geral, colhe ações ou sugestões inovadoras? O que é que acontece de diferente que, quando a gente faz isso, isso dá certo? Alguém tem ideia, alguma sugestão? A sugestão é que quem está na massa, quem põe a mão na massa, quem está lá na bancada, muitas vezes na maior parte das vezes, tem uma ideia melhor do processo do que você, que é o administrador, que está lá atrás no ar-condicionado, na sua salinha, atrás da mesa, só olhando planilha. O cara que está lá apertando o parafuso, que bota parafuso, poxa, mas se a gente fizesse isso aqui de uma outra maneira, talvez desse mais resultado, eu ia fazer mais com menos esforço, porque eu vou fazer esse processo dessa maneira. Isso muitas vezes acontece na indústria. Então, se você dá um incentivo, porque esse funcionário que tem a ideia, esse colaborador, vai dizer assim, para que eu vou... isso aí eu vou inventar moda, não vou ganhar nada com isso, só vai me atrapalhar, que eu vou ser obrigado a ficar desenvolvendo a ideia. Se eu der essa sugestão para o chefe, ele vai mandar eu fazer, eu não vou ocupar meu tempo, e aí minha produção cai, aí eu não consigo fazer, enfim. Se você faz isso, eu já vi empresas que não só dá um prêmio, como ele separa aquele funcionário e tira só, olha, você vai produzir para a empresa das 8 horas de trabalho, que é o teu regime, você vai trabalhar 6, as outras 2 você vai pensar só na inovação. Você vai desenvolver esse novo produto. Muitas vezes acontece isso. Isso é comum na indústria de cosméticos. Aquela turma da engenharia química lá da produção de cosméticos vive o tempo todo pensando num produto novo. E aí, o que significa esse produto novo? Tem que pesquisar mercado, tem que ver qual é a demanda, o que está na moda, o que não está, como é que essa coisa funciona. Pensar numa coisa que se chama, em alguns autores, falam de perguntas, né, que são importantes, que vão olhar essa estratégia sob vários pontos de vista. Eu vou copiar um quadrinho aqui que eu achei, uma espécie de infográfico, né, de modelinho, e vou botar lá para vocês verem depois. Eu vou botar esse link aqui, e aí vocês baixam esse negócio lá, que vale a pena. Eu achei bem legal. É do engenheiro, é um Sandro aqui, Gestão da Inovação, o octógono da inovação. Isso eu acho que vai ser uma boa contribuição para vocês refletirem sobre isso, sobre essa inovação e essa gestão da inovação. Beleza? Então vamos lá. O próximo capacitar os colaboradores para a adoção de novas ferramentas. Por quê? Se a gente inovou, temos aí um novo processo na mão, um novo produto, um novo serviço, e eu preciso, então, dizer para todo mundo que agora tudo mudou, porque a partir de agora a gente vai fazer alguma coisa de um determinado jeito. Certamente, pessoal, como eu já falei ainda há pouco, quando a gente fala nisso da inovação, eu trabalhei alguns momentos meio que liderando alguma coisa nesse sentido. E o grande desafio, tem 2 importantes desafios. Um é o do convencimento, mostrar para a turma dos colaboradores, que o pessoal, que aquilo que você está trazendo de inovação pode parecer que vai dar mais trabalho para ele, ou seja, vai ter que trabalhar mais, mas significa que, depois de implantado o novo processo, ele vai trabalhar menos. Vai ser melhor para ele. O resultado dele vai aparecer melhor. Digamos que ele tivesse que revisar uma peça, que ele tem que aplicar lá um processo de usinagem, sei lá, uma coisa aí maluca dessa qualquer, e que requeria que ele fizesse uma revisão, ver se tem um controle de qualidade na frente, depois para ver se está nas especificações. Essa coisa, ela não tem... se isso não for bem definidinho, for bem organizado, o pessoal não vai fazer. E aí aquela sua necessidade vai para o espaço. Necessidade essa que tem a ver com dessa meta, esse programa de incentivo, ele tem que passar por uma capacitação.
Eu preciso fazer com que esses meus colaboradores dancem e cantem a mesma música da inovação, do novo produto, do novo processo, do novo sistema, da nova forma de fazer. Beleza? Então, olha, como é que a gente descobre que é necessário inovar? Como é que eu faço isso? Ouvindo os clientes. Quer melhor solução? Como eu falei da inovação, ouvindo o colaborador, o interno, aquele que pega ali, aperta o parafuso todo dia, ele vai arranjar um método mais fácil de fazer isso. O seu produto final, a sua entrega, quem faz essa melhor percepção é o teu cliente. É ele que vai ser a fonte da sua necessidade. A fonte que eu digo assim, é ele que vai cutucar você para dizer assim, eu preciso inovar, eu preciso fazer de uma nova maneira, eu tenho que melhorar esse produto está meio estranho. Por isso que quem trabalha nesses processos que são, nessas empresas, que tem essa busca, isso aí é uma empresa que não é uma empresa pequena, uma empresa média, pelo menos. Uma empresa que tenha 50, 80 empregados, já tem um porte bem interessante, dependendo do segmento, é claro, mas dependendo de qualquer que seja a intenção, o gestor que tem essa pegada da inovação, ele é um inquieto. Ele vai ficar olhando todo o processo o tempo inteiro para buscar uma otimização daquilo, para buscar um fazer mais e melhor, trabalhando menos e com melhor resultado. Em qualquer nível que a gente esteja falando, não só da gestão financeira, avaliação de mercado, investimentos. Não estou falando nem só disso, estou falando do processo propriamente dito, de como que eu produzo, como é que eu atendo meus clientes. Então, ouvir o cliente é importante, ele vai falar para você como é que ele está sendo atendido. Não é aquela coisa piega que às vezes o amigo fala assim, mas foi ótimo, foi excelente. Houve a crítica, houve aquele que o que é mais importante é aquele que fala mal do serviço. Claro que você vai filtrar e ver se ele está falando mal porque ele não gosta de você ou porque ele, de fato, é uma pessoa que estava de mal com a vida naquele dia e tudo deu errado. Tem que avaliar, tem que olhar com sinceridade. Então, eu ouvir muito, porque isso vai falar da imagem da empresa, vai falar da qualidade. Esse questionamento o tempo inteiro, esse questionamento tem que existir o tempo todo, porque você precisa colher feedbacks. Aí não é mais a ferramenta SWOT, aí é um questionáriozinho mesmo, básico. E aí, você gostou da aula? Você gostou do trabalho? Que tal o conteúdo? O que você espera dele? O que você faz? Como é que você pode melhorar? O que é que está faltando? Eu mandei para você, o produto você recebeu, tá? E aí, foi bom? Gostou? Tá? Chegou na hora? Chegou no prazo? Como é que chegou o produto para você? A caixa estava inteira, estava rasgadinha, estava fechada? Como é que foi essa experiência de você do tal do unboxing, né? Tirar de dentro da caixa? Como foi isso para você? Eu li aí outro dia, não sei disso, porque eu também não pude comprar, nem vai dar para comprar isso agora, e nem é um motivo de compra. Que esse flip telefone da Samsung, que foi lançado agora, aquele grande que é em pé, ele foi lançado e ele vem numa embalagem, que é uma caixa, que são duas caixas. Uma caixa que vem o manual, fone, o foninho e o transformadorzinho para recarregar, vem numa caixinha. No outra caixa, que vem dentro do encarte, né, é um flip Z, ele dentro dessa outra caixa vem o celular, que ele é mais largo do que o outro, porque ele é duas folhas. Qual é a inovação? Qual é o impacto do unboxing? Sabe o que é? Cheiro. Eles botaram um perfume amadeirado, em que quando você abre a caixa, tem aquele cheirinho dentro da caixa. Você diz assim, pô, mas perfume, o que tem a ver? Não, isso faz parte da experiência do cliente. Aquilo leva a um grau de felicidade. Primeiro que você conseguiu comprar um celular que está custando quase 13 mil, 15 mil reais. Segundo, que você não só faz parte da elite que pode pagar 15 pau no celular, como você também vai ficar feliz que o celular vem perfumado. Você vai se lembrar essas coisas de um perfume elegante, fino e tudo mais. Então, esse ouvir o cliente, quando ele faz isso, ele está buscando experiências positivas. E aí, quem é que vai falar mal do celular?
Quem é que vai dizer que essa empresa é ruim? Ela não vai olhar essas pequenas falhas que é do tipo, a caixinha, a borda dele podia ser um pouco menos quadrada ou mais quadrada do que é. Então, essa memória, isso aí, Josi, memória afetiva, vai levar você a, no futuro, quando comprar um outro telefone e que não venha o cheirinho, assim, bom era aquele, em aquela época foi legal, aquele celular que lançaram vinha com um perfume, ele tinha um cheiro diferente, cara. Aquilo ali poxa, aquele celular era bom. Mas como tecnologicamente foi avançado, né, foi sendo substituído, ele teve a época dele. Aí você vai até dizer assim, poxa, nunca mais mandaram um celular com um perfume como foi aquele. Ou seja, ele vai grudar em você uma experiência de atendimento. Você vai achar esse atendimento sensacional. O meu aí caiu outro dia, quando eu levei o tombo aqui da mão, o meu celular bateu no chão, muito levemente, mas rachou a tela no cantinho, uma coisa pequenininha aqui, assim, só um canto. Mas que, claro, você sabe que esse vidro vai rachando, ele vai abrindo e vai... Foi a primeira vez na vida que eu rachei uma tela de celular, nunca tinha quebrado. Bom, vou mandar para assistência técnica, porque é um celular relativamente novo, eu ainda espero ficar com ele mais uns 2 anos, então eu não dá para comprar um novo, um zero. E aí eu mandei lá para Samsung, foi lá para Minas Gerais, Belo Horizonte. Eles mandam um código, eu botei na caixa, fui lá no correio com tudo embrulhadinho com aquele código, eu não paguei frete para lá nem para cá. Claro, o preço do conserto inclui isso tudo. Mas o que eu quero dizer, o tempo inteiro, assim que chegou lá, eu já recebi uma mensagem, um e-mail, dizendo que eles tinham recebido meu celular e que a partir daquele momento tinha um código X lá, que eu rastrearia o processo de conserto do celular, com qual técnico está e qual a previsão de devolução. Paralelamente a isso, no meu WhatsApp, veio alguém lá da empresa falando que, de fato, o celular estava lá, que estava tudo bem. Claro que eles vêm também para ver se você compra mais alguma coisa. Compra uma capa, compra um fio, compra um carregador novo, compra alguma coisa, vai criar alguma coisa para você vender. Mas, em todo caso, eu não comprei nada, ficou naquilo lá mesmo. Então, o que acontece? Olha, você tem esse celular e tal, não sei o que, que bom, está aqui para acompanhar qualquer coisa. Então, tem uma página no site que você vai rastreando. Conclusão, resumindo essa história toda, o celular veio no prazo, em uma semana foi e voltou, já estava consertado, tudo novo, e ainda dá uma desculpa assim, como a gente troca a tela, vai uma bateria nova de brinde. Quer dizer, ou seja, ele substitui e bota uma bateria nova. É óbvio que isso tudo está sendo pago dentro do serviço, não tem brinde nenhum, não tem bônus nenhum. Consertado, tem a garantia, não entra água, aqueles negócios todos do IP8 lá que eles fazem e tal. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: olha o quanto eu estou sendo capaz de falar sobre a experiência do atendimento. Essa é a diferença. Consertou rápido, eficiente, o celular está como novo, como se eu tivesse tirado da caixa agora, comprei. Funcionando, eles fizeram revisão em tudo direitinho. Olha, o celular a gente viu, está tudo perfeito, não afetou mais nada, só foi a tela que trincou, a gente já consertou e está aí sendo devolvido e está aí. Então, percebe que esse processo da atualização da empresa, quando a gente fala em atualização do parque tecnológico, esse atendimento de conserto de reparo também está incluído nessa coisa aí. Não basta você ser inovador apenas no produto, você tem que ser inovador também na assistência, no pós-venda. Você tem que ser inovador na assistência técnica. Você tem que ser inovador nesse acompanhamento. Vamos dizer assim, botar esse cliente no colo e ficar olhando para ele, dizendo assim, olha, você está precisando de alguma coisa? Olha, você fique tranquilo, eu estou te dando informação de tudo que está acontecendo com o seu equipamento. Porque sabemos nós que a gente fica hoje mais a pé se não tiver um celular. Concorda? Quem tem, a não ser que nunca comprou um celular, não quero um celular, que desistiu, não estou afim desse negócio. Tem alguém ainda assim, mas todos nós até nem saímos de casa sem o celular.
Nós agora, se bobear, a gente já tem o celular. Comecei a prova d'água, dá para você tomar banho olhando o celular. Você entrar na piscina com o celular, você vai para a praia com o celular. Você leva esse celular o tempo inteiro. Esse celular passou a ser o registro do seu dia a dia. Você tira foto, você grava, você manda mensagens, você conversa com quem quer que seja. Você trabalha 24 horas por meio desse celular. Portanto, é importantíssimo para a empresa apresentar essa inovação no atendimento, que é dar esse conforto para o teu cliente de que ela faz parte da transpiração. Eu vou mudar essa palavra, não é só a respiração da empresa, a transpiração. O dia a dia da empresa tem que ser pensando em inovação. Tem que ser em como implementar esse processo, né, de participação do cliente no seu dia a dia e você no dia a dia do cliente, olhando para esse ponto de vista de que você traz uma contribuição diferenciada e traz um atendimento garantido de serviço adequado. Ainda vou te dizer mais uma outra falha, que é uma falha que eu reportei para eles, da Samsung, que eles têm as assistências autorizadas. Você acredita que fazer o serviço na Samsung não autorizado aqui de Jaú, que é aqui do lado, custa muito mais caro do que eu mandar o celular para assistência técnica online, pagando ainda frete, eu não paguei, mas pagando ainda o frete? Muito mais caro. Ou seja, eu falei para você, olha, quando eu fui no chat aqui para falar, meu celular quebrou, o número é esse e tal, pedem o número do e-mail lá, aquelas coisas todas do celular para descobrir se o celular é meu mesmo, né, aquelas coisas. Mandou pedir cópia da nota fiscal e tudo, mandei tudo isso. E eles então falaram assim, mas se eu não quer, aí na sua cidade tem uma assistência técnica. Eu falei assim, eu já fui lá. E eu não quero fazer com eles, porque eles cobraram muito mais caro do que você está me cobrando. Aliás, não é nem você que está me cobrando. No próprio site da empresa tem qual vai ser o preço de cada serviço possível que você tenha que fazer no seu material, no seu equipamento. Olha a inovação disso. Você antecipadamente já diz para o seu cliente que para consertar é possível e que vai custar tanto. Então não tem como o daqui quis chutar, não fez. Perdeu dinheiro, perdeu um cliente. Eu não vou lá nunca mais. Portanto, olha só como é a empresa que busca a inovação. E a Samsung sai de uma posição de uma empresa mais reclamada do mundo, porque todo mundo reclamava que o atendimento era ruim, que não sei o que, não sei o que, não sei o que não funcionava. Ela inovou no atendimento ao cliente. Então, olha, a inovação é regra e não exceção. Então, se fosse assim, eles deixariam de fazer. O que eu acho que aconteceu? A Samsung não conhecia o Brasil. Os coreanos lá não sabiam como que é o perfil do cliente brasileiro. E descobriram isso e fizeram uma mudança nos processos e no atendimento. Então, olha, pessoal, inovação tem a ver com isso tudo que a gente conversou. Deixa eu só fechar essa página aqui para a gente abrir aqui mais e bater um papinho a mais com isso. Eu já vou botar aqui na... Deixa eu ver se onde que está esse link aqui disso que eu baixei aqui, que eu vou mandar para vocês essa gestão da inovação. Deixa eu botar ele dentro da pasta, que aí eu já boto aqui no chat o link para vocês baixarem aí. O que eu quero falar com vocês agora? Como é que tá? Como é que foi? Como é que é? Alguma contribuição? Algum bate-papo legal? Gostariam de comentar alguma coisa sobre o que nós conversamos hoje? O que surpreendeu vocês com relação a isso? O que vocês não imaginavam que inovação teria esse tipo de comportamento ou de necessidade, enfim? Professor, Pode falar. acho que a questão do pós-venda é algo que necessita bastante dessa inovação, né? Dessa mudança. Porque geralmente a gente entra nos sites e tem muitas reclamações, né? Sim. A parte de assistência técnica no pós-venda. É o gargalo da maioria dessas empresas, né? Todos nós temos uma experiência muitas vezes ruim
não porque o produto seja ruim, mas a experiência é ruim. Eu não estou olhando nem para a câmera, porque eu estou buscando aqui o link do negócio do compartilhar, que ele mudaram de lugar. Agora foi. Então, o que acontece? É o gargalo da empresa, porque é o seguinte, no caso da Samsung, é uma empresa multinacional, está atuando no mercado brasileiro inteiro, né? Em qualquer lugar tem o Samsung. E o que acontece? Como é que ela pode atender a todo mundo, sendo uma empresa que está aqui, sei lá, em São Paulo, lá em Manaus, enfim. Ó, pus no chat aí o link para vocês baixarem. É só clicar que vocês baixam o material que eu achei. Tem uma boa explicação adicional sobre a gestão da inovação. Então, o que ela faz? Ela terceirizou, né? Porque ela não vai fazer esse serviço da assistência técnica, porque ela é fábrica. Então, o que ela faz? Ela terceirizou. Pô, mas terceirizou com qualquer um? Certamente que não. Ela deve ter imposto ou definido que tipo de atendimento ela quer. Deve ter definido como é que é o perfil, eles fizeram pesquisa sobre isso, né? Como é o perfil desse cliente que vai para lá buscar um conserto, ou um atendimento, ou tirar uma dúvida. A Samsung tem vários canais aí, tem Samsung Members, Samsung não sei o quê, ou seja, para você saber das inovações, você se inscreve, ó, quando sair um produto novo, você quer ser avisado, ele já manda, já tem uma ficha técnica, ou seja, você fica respirando a marca. Isso faz parte da fidelização, não é? Quando você for pensar em comprar um novo aparelho celular, qual que você pensa? Você vai pensar duas vezes. Eu estou com grana agora, estou bem, então eu vou comprar um iPhone. Aí você, mas será que eu vou comprar um iPhone? Aí você olha, onde que tem assistência técnica do iPhone? Aqui em Jaú não tem, só vai ter em Bauru. Então, qualquer coisa que eu tenha que fazer com esse iPhone, eu vou ter que ir lá em Bauru. Não é comum dar problema, eu tive Apple muitos anos e nunca tive nada. O Apple ficou velho, só isso. E agora eu não posso comprar mais o Apple. Ficou longe, o dólar foi para quase R$6, então aquilo que era 1.000 virou 6.000. Então um simples computador, um simples celular está 12, 15 mil. Tá, peraí, cara. Então está longe da nossa possibilidade. Então, quando a gente vai comprar um produto hoje, ou contratar um prestador de serviço, a gente vai ver se ele tem reclamação, se o pessoal gosta, qual é o tipo de trabalho, o que ele faz, como é que as coisas se processam, como é que todo o trabalho pode ser, como é que, se eu tiver uma necessidade, a quem eu posso recorrer, como é que eu faço isso para acontecer. Então, essas coisas todas vão ser consideradas quando eu preciso ou estou decidindo se eu vou consumir aquele produto, aquela marca. E isso faz parte do patrimônio da empresa, a qualidade do atendimento. Às vezes o produto não é nem 100% top de linha, porém a qualidade do atendimento faz você esquecer que ele pode ser um pouco pior, né? Vamos dizer assim, um celular que tem uma câmera, não sei o quê, que tem um processador mais rápido. Enfim, esse atendimento agrega valor a um produto. E aí a sua percepção de qualidade começa a mudar. Não é mais só olhando para o produto. Beleza? Bom, algo mais aí, galera? O pessoal aí comentou, tem uns que comentaram aí falando que a Josi falou da memória afetiva, coisa do conserto mais rápido, a Maria comentou. Então, olha, basicamente, olha, os comentários que vocês falaram eram comentário relativo a quê? Atendimento. Ninguém falou, nenhum de vocês foi capaz pôde falar, né? Dizer assim, não, esse meu equipamento aqui, esse meu computador, esse iPad, sei lá, qualquer que seja o aparelho, vai dizer assim, as especificações técnicas dele, ele tem muito mais memória RAM do que o outro, ele tem muito mais, ele não pega vírus, era o argumento que se dava no Apple, né? Não pega vírus, tem mais memória, é rápido, o sistema é leve, não tem que comprar o Windows, você tinha que comprar o sistema, o Windows agora é gratuito, então você não precisa fazer um monte de coisa. Então, essa era a força de venda, a argumentação de venda do Windows, do Apple, por uma espécie de exclusividade, de fazer parte de um clubinho. Esse conceito
veio por terra. Embora ainda tenhamos Apple maníacos, né? Apple ficcionados, né? O Apple addict, né? O viciado em Apple, você sabe que o Apple perdeu um pouco de cliente a partir do momento que a Samsung se igualou. Tanto é que o preço da Samsung desse top de linha se equivale ao do Apple. Por quê? É mais caro porque o processo é mais caro? Não, porque se ela vender mais barato, tem a percepção de que o equipamento é pior. Basicamente isso. E aí ele tem que fazer uma diferença. Ele é tão bom quanto o outro, mas ele é melhor porque tem um atendimento melhor do que o do outro. Sacaram em quais níveis? Vocês perceberam que a inovação vai entrar em várias camadas da prestação de serviço, da produção, da gestão de uma empresa. Então, cabe a você lá, como gestor, né? Aqui na nossa cadeira, aqui na nossa disciplina, nós estamos falando da gestão do marketing, e eu falei aqui da inovação já de uma maneira muito ampla. E quando a gente fala em inovar um processo ou dentro de uma empresa, é inovar no processo, sob o ponto de vista do marketing, inovar o processo da comunicação, de como é que eu me relaciono com os clientes. Essa política de atendimento ao cliente deve vir desde o porteiro lá da abertura da entrada da fábrica até o último frete lá, o último que entrega, ou quase que o correio, quem entrega aquele produto na casa do cliente. Então, essa questão do atendimento tem que cobrir esse arco de possibilidades e de itens e de fatores. E aí cada um deles tem um tratamento específico. Beleza? Não é nosso business, né, no nosso negócio, conversar hoje especificamente sobre a gestão do marketing, e sim falar da gestão do negócio como um todo. Beleza? Pessoal, o que eu tenho, o que eu tinha para comunicar, falar com vocês sobre a inovação hoje é isso. Vocês têm alguma coisa que gostariam de comentar mais? Senão, a gente está encerrando aí a nossa participação na noite de hoje. Já são 8h20, para não ficar também longo demais, que eu sei que fica cansativo, e vocês terem tempo também para olhar outras coisas. E quero dar alguns recadinhos aqui antes da gente terminar. Alguns de vocês não fez o trabalho, não fez nada lá do site do Saga. Aquilo trouxe pontos importantes para cada um, deu mais meio ponto de um. Teve os trabalhos, aqueles trabalho extra que eu dei para vocês, valia 3 pontos. Eu praticamente dei esses 3 pontos para todo mundo para melhorar a nota. Porque alguns de vocês não fizeram nenhuma atividade lá. Se eu não tivesse feito isso, as notas já seriam piores. A média da turma está em torno de 5,8, 6. Apesar de excelentes notas de alguns dos alunos, tem gente que deixou para lá, por alguma razão não pôde fazer. Então, eu gostaria de ver com vocês, se vocês tiverem alguma necessidade, alguma dificuldade, dá um grito, me chama aí no grupo do WhatsApp aí que tem, a gente bate um papo. Eu vou fazer um outro trabalho aí no meio do caminho, acho que não sei nem se é a semana que vem. Porém, eu vou fazer um segundo trabalho, uma segunda tarefa para melhorar a nota de vocês, que eu sei que não estão fazendo só isso. A maior parte, eu tenho certeza, não é por displicência, porque tem um monte de coisa que tem que fazer e, de repente, esse remoto atrapalha o ambiente dentro de casa, como a gente falou ainda há pouco. Porém, é uma necessidade que todo mundo tem, que é pegar pesado agora, porque agora é a hora de você virar o seu jogo. Vocês viram aquele vídeo que eu mandei para vocês no grupo, daquela delegada que ela falou assim, olha, eu nasci sem nada disso, eu tive que me virar, cara. Eu tive que dar o meu jeito, dar os meus pulos para conseguir chegar onde chegou. Chegar onde chegou não é nada ainda, ela simplesmente passou num concurso em que todo mundo achava que ela não ia passar, todo mundo desvalorizando ela. Então é importante que isso vale hoje, embora ela seja uma afrodescendente, alguém que sabidamente no nosso país é gente que normalmente teve menos acesso do que todos, porém hoje essa carência, essa necessidade, vocês vão ver que isso afeta, independente de quem quer que seja, brancos ou afrodescendentes, branco, caucasiano, europeu, seja qual for, ou afrodescendente,
tem os mesmos problemas. Quem não tem grana, quem não tem situação confortável nesse país, nós temos que fazer um esforço dobrado, redobrado. Hoje vocês me veem, mas eu hoje estou num período da vida diferente do que foi o meu começo. Eu sempre tive que me virar nos 30 para fazer as coisas. Minha família lá, meu pai morreu cedo, eu tive que me botar para quebrar, eu tive que me inventar. Errar, a gente erra. Eu errei um monte de vezes. Eu errei mais do que acertei. Mas quando eu acertei legal, mas errar faz parte da nossa ignorância, por isso que a gente tem que ficar esperto. Então, peço para vocês o seguinte, galera, força, né? Força na peruca, como falava aqui antigamente aqui aqui em Jaúda, de um prefeito, um candidato a prefeito que usava uma peruquinha, então dizia, tem que fazer força na peruca para conseguir virar. Virou essa brincadeira, não sei se tinha outro valor, outra conotação, mas eu digo para vocês o seguinte, nós temos que fazer um esforço maior. E quem tem tudo pronto, em geral, não dá valor. A gente, sim, tem condição de conquistar muito mais do que um outro que tem tudo pronto, porque a gente está com esforço, a gente está lá focado, tem necessidade, quer vencer, quer fazer uma coisa diferente. E é nessa que eu estou convidando vocês, que eu estou incentivando vocês. Beleza, pessoal? Vamos lá, agora chegou a Luciane, só para dar boa noite. Então, façamos a diferença. Me chamem lá, se tiver alguma necessidade, alguma coisa especial, vamos dar um jeitão aí para a gente melhorar. Beleza? Beleza, professor. Pessoal, então, um bom fim de boa semana. E eu, quinta-feira, entro na faca para consertar esse negócio logo uma vez. O Kevin não, né? O Kevin ainda vai estar... O Kevin só está com a aguinha morna lá para ficar de banho-maria, para ficar tranquilo, já está bom daqui. Fala, professor. Falou, boa noite. Boa noite. Até lá. Boa noite. Falou, boa noite.